Já pôs para gravar, tá? Então, na saída do centro obstétrico, a gente sempre vai prestar atenção tanto na idade gestacional, né, quanto nas medidas antropométricas. Passa. Então, qual que é o peso, né, adequado adequados para a idade gestacional? De 3 a 4. PIG 2 ou menos. Então, você está vendo que ele deu lá, né, o PIG para 38 semanas, né, que eu falei. Para 38 semanas, ele tinha dado PIG na hora da avaliação, né, mas de qualquer jeito ele ficou com 3,5 quando nasceu. Então, são classificações que eles fazem de acordo com a data do exame. Então, nem todo bebê ganha peso, né, numa data específica. Pode ganhar antes ou depois. Então, e aí a gente tem os GIG, né, que são 4 quilos ou mais. Essas classificações, elas não têm mudado muito conforme as atualizações, tá? O que tem mudado é a avaliação do bebê, né, de forma holística. Lembra o que é holístico? O que é holístico, pessoal? Não sei, nunca escutei essa palavra. Holístico. Holístico, vou escrever aqui no chat. Holístico. Que é, na verdade, como é que a enfermagem tem que olhar para todo paciente dela. Holístico, pessoal, é uma visão geral, uma visão do todo, né? O que a gente sempre fala? Medicina cuida de doenças, cuida de órgãos. Larissa está levantando a mão. Pois não, Larissa? Apertei sem querer, desculpa. Tá. Então, você vai olhar para o bebê como um todo, para o seu paciente como um todo, nunca como um órgão, nunca como uma doença, nunca como uma perna quebrada, né? Nunca isso. A anamnese, ela é holística, né? A gente sempre faz uma anamnese completa e sempre vai linkar. Por exemplo, a pessoa tem cabelo ressecado. Isso quer dizer o quê pra gente? Pode querer dizer o quê pra gente? Desidratação? Desidratação. O que Uma mais? característica? Pode ser uma característica da pessoa. O que mais? Além da desidratação, pode ser Desnutrição? uma desnutrição, né? Então, isso é ter um olhar holístico, não achar que, porque ela tem cabelo ressecado, eu preciso falar assim, olha, passa um óleo aí nesse cabelo, passa um condicionador melhorzinho, porque seu cabelo está muito ressecado. Não, né? O que está causando, né? Quem é essa pessoa? Será que... E se ela está com desnutrição, será que ela vem da onde, essa pessoa? Ela está desidratada, onde é que ela estava? Isso é ter visão holística, tá? Por isso que a gente tem uma avaliação sempre do recém-nascido de forma holística. Tanto que a gente só avalia o recém-nascido. Acho que não. Não, tem que avaliar quem? A mãe? Isso, a mãe e o recém-nascido, ou seja, o binômio, bi de 2 e nômio de nome, binômio mãe-bebê. É sempre os dois. Por quê? Bebê está perdendo peso. O que está acontecendo? Eu vou olhar só para o bebê? Não. Não, eu tenho que olhar para mãe. Mãe. E aí eu olho para a mãe e falo e olho e aquelas olheiras gigantescas, né? Ela toda descabelada, né? Mal vestida. Isso está querendo dizer o quê? Fala, Tati. Ela tá cansada. Cansada. Insônia. Insônia. Né? O bebê está acordando muito à noite, não consegue dormir.
ela não tem ajuda de ninguém, tá sozinha. Né? Tem um monte de coisa que a gente tem que olhar. Por que se dá uma gota? Ah, uma nota. Uma nota para o bebê. A gente vai falar. Segura a bacurinha aí que eu já falo. Então, quais são as medidas, né? Quais são os cuidados imediatos que a gente tem que fazer? A primeira coisa, pessoal, que todo mundo fala, qual que é a questão do recém-nascido? O que ele vai perder muito rápido? Peso? Antes disso, logo que ele nasce. Líquido? Temperatura. Ah, Temperatura. O bebê perde temperatura muito rápido. Vários fatores, né, causam isso. Primeiro, ele é menor que a gente, então ele segura a temperatura por muito menos tempo. Ele tem um... Alguém lembra das aulas de anatomia, centro nervoso, onde é que controla a temperatura do corpo? Não? Oi. Não, né? onde controla? Onde controla a temperatura corporal? No cérebro. Na ponte e no bulbo, no hipotálamo. Obrigado, Luana. Então, o hipotálamo, né? O hipotálamo, a ponte e o bulbo, né, junto com o cerebelo, fazem o controle tanto da respiração quanto da temperatura corporal. No recém-nascido, né, por mais que a gente tenha um cérebro completamente formado, por mais que a gente tenha, né, um cérebro muito avançado, e é por isso que a maior proporção de cabeça no reino animal é a nossa, né? Então, a gente nasce com muito mais cabeça, tanto que a gente nasce pelado, sem garra, sem pelo, não está pronto para sobreviver. Se ficar sozinho, vai morrer. Diferente de, por exemplo, um filhote de leopardo, um filhote de... Pois não, Larissa? É verdade que a cabeça é o lugar mais quente do nosso corpo? Sim, é o que consome mais energia. Então, sempre vai ser o local mais quente do nosso corpo. Coloca lá, câmera térmica, cabeça do ser humano. É onde mais queima energia é o cérebro, então é o lugar mais quente, sim. Então, ele ainda não tem, né, essa maturidade para sobreviver como outros animais têm. Então, o que a gente tem que fazer com ele é assegurar a manutenção da temperatura corporal. Como isso é feito dentro do centro obstétrico, pessoal? Opção número A, um banho bem quentinho. Opção... Cuba? Hã? A Cuba? A Cuba? Não? Incubadora. Pode ser uma Não. incubadora para Ou um quem? aquecedor? Para os pré-termos, né? Ou nos prematuros, certo? Mas a incubadora, né? Não precisa ser usada para todo mundo, porque, gente, quanto custa uma Ou o berço, incubadora? né? Quanto custa uma Tem incubadora? berço térmico também, né? Isso, É berço caro. térmico. Uma incubadora custa entre 80 e 100 mil reais. Meu Deus! E aí ela tem um termômetro, ela tem local para oxigênio, ela tem luvas para você não lidar com o bebê diretamente, para evitar risco de infecção. Ela tem um controle de inclinação, tá? Para você colocar o bebê, às vezes, de bruço e melhorar a respiração dele. Ela tem controle de tudo, inclusive pode ter uma bomba de infusão acoplada, né? Ela tem algumas têm até desfibrilador, são as mais caras, né? Desfibrilador acoplado. Então a gente não usa para todo bebê, não pode usar para todo bebê, certo? Senão você está desperdiçando o recurso. Então o que a gente faz é colocar no berço aquecido. O berço tem uma lâmpadazinha em cima, né? Tem o acrílico embaixo e o bebê fica ali parecendo um pacotinho, né? O nosso pacotinho de amor, que fica ali sendo aquecido logo depois do parto. Então é assim que a gente assegura a manutenção da temperatura corporal.
E logo que ele sai, né, foi o que a gente falou, promover o vínculo afetivo. Sempre colocando ele próximo da mãe, né, de preferência no seio, né? Não, assim, com a gente não aconteceu, não sei se a pessoa já falou que aconteceu, né, no SUS principalmente. A gente parece que tem uma cultura no particular ainda que não aconteceu uma humanização, mas enfim, vamos tentando ainda, né? Então aí está o berço e a incubadora, né? A gente pode usar sempre os cobertores vão estar aquecidos, tanto que centro obstétrico em si, qual a temperatura de um centro obstétrico será? É frio ou é quente? Quente. É quente, ele é mais quentinho, né? Agora, e um centro cirúrgico? Ele tem que ser frio ou tem que ser quente? Gelado? Eu achei gelado. Gelado, é bem gelado, né? Por quê? No centro cirúrgico, você tem adultos que mantêm a temperatura corporal. Então, você pode diminuir o risco de infecção diminuindo a temperatura ambiente, certo? Claro, um problema disso cirurgias muito abertas causam o que no paciente? Enfim. Você está falando que de pessoas, quer dizer que num parto normal, o número de pessoas envolvidas é menor, isso? E numa Não, cesárea, digamos assim, é mais pessoas tô falando da por causa temperatura do do calor? ambiental. Tô falando da temperatura ambiente. Sim, então, você falou que tem um número maior de pessoas. Não, falei? Foi isso que eu entendi. Não tem um número maior de pessoas. No centro cirúrgico e no centro obstétrico, geralmente, né, Porque um é quente e outro é mais frio. isso é um número, não é em relação ao número de pessoas, é em relação ao Ah, controle de tá. temperatura ambiental mesmo. Então, é o arzinho condicionado lá. Que temperatura eu ponho no centro cirúrgico e no centro obstétrico? O centro obstétrico vai ser mais quente, o centro cirúrgico vai ser mais gelado. No centro cirúrgico tem um problema. Se eu baixo muito a temperatura, faço uma cirurgia aberta. O paciente pode ter o quê? Hipotermia? Hipotermia. No recém-nascido, não posso me dar o luxo de ter uma queda de temperatura muito, muito brusca. Eu tenho que, pelo menos, manter uma média de temperatura corporal externa. Então, eu vou manter o centro cirúrgico entre 28, 26, né? Que não pode ser muito quente também, mas também não pode ser muito gelado. Tá? Então, aqui, ó, os modelos de incubadora, né? Um modelinho um pouquinho mais antigo, mas que tem todo o controle de oxigênio, de temperatura, né? Todo o arsenal completinho. E o bercinho, né? Que pode ter ou não um painel para monitorização, tá? Não necessariamente ele vai ter, né? Os mais simples não tem, mas sempre tem a lâmpada de aquecimento ali para manter o bebê sempre quentinho, tá? Então, o bebê saiu, né, da mãe. Essa parte vocês já viram? Quando o bebê sai, Isso, a mãe pariu, houve o parto. Não os detalhes dos cuidados, Legal, só isso aí. só mais por mais cima, sobre a mãe. beleza. Ela Então, falou. vamos falar aqui dos materiais, né? E eu vou perguntando para vocês se vocês lembram para que serve cada um. Então, olha só, aspiração. A aspiração, ela é um procedimento estéril ou limpo? Ele é limpo? Não, ele é estéreo Estéril, também. né? Estéril. Então, sempre tem que tomar cuidado com a diferença de por exemplo, passar uma sonda nasogástrica. Que apesar de passar pelo nariz, vai para o estômago, por isso que ela é limpa e não estéril. Então, para aspiração, ó, posso ter um bulbo, né? Aqui é a perinha, né? Que vocês já viram, não sei se vocês já viram. Coloca na narina do bebê ela pressionada, enfia e puxa. Isso faz com que o líquido amniótico Nossa, que preso ali, né, bastante. na via aérea, saia. Gente, necessariamente precisa disso? Sim? Não precisa, Não? tá? O Ben, por exemplo, mal precisou aspirar porque a hora que ele saiu, ele já cuspiu todo o líquido amniótico e precisou super pouquinho assim, um pouquinho de cada narina. Às vezes precisa um pouquinho mais. Posso usar um aspirador a vácuo, né, com sonda de aspiração bem fininha, né?
e uma sonda gástrica, se for o caso, a número 8, né, também fina, com uma seringa de 20 para aspirar o conteúdo ali da via aérea do bebê. Liberação de via aérea é básico, assim, a primeira coisa que se faz, porque a gente tem que dar aquela pontuação para o bebê, a gente já vai ver, tá? Estamos chegando lá. Se for necessário, por exemplo, eu tenho um parto normal, tá tudo dando certo, mas vai dar tudo certo o tempo todo? Não sei, não dá para saber. Por isso que você coloca também ambu, máscara facial tamanho RN. Lembra o que é máscara facial? Sim. Né? Então é aquela mascarazinha, né, que cobre todo o rosto, o oxigênio entra por baixo e ela pode passar atrás da cabeça ou atrás da orelha. E fonte de oxigênio com fluxômetro que vocês já conhecem, já sabem. Se eu precisar entubar, então sempre as lâminas retas, né, com a pilha sempre verificada, né, de quem geralmente é a responsabilidade por verificar o carrinho de emergência no centro obstétrico, por exemplo, ou de qualquer lugar? O técnico? Não. Olha, pode ser qualquer um, na verdade. Desde que seja feito... você tem que saber o que você está fazendo, né? Você tem que ter uma lista de controle, então qualquer um pode fazer, desde que seja feito. A enfermagem sempre pegou para fazer, então ou é o enfermeiro, ou o enfermeiro pode delegar a questão para o técnico de enfermagem realizar. O que não pode fazer tem uma discussão ainda muito grande, que o auxiliar de enfermagem não poderia fazer, mas são discussões, tá? E as cânulas traqueais, aí os tamanhos, né, de 2,5 até 4. Tesouro e luva estéreo para fazer a fixação da intubação. Adrenalina, bicarbonato, glicose, água destilada, solução fisiológica. Esteto, esparadrapo, seringa, diversos tamanhos. Isso aqui a gente está basicamente vendo o que precisa, né, para uma assistência neonatal de urgência e emergência. E olha só, chegamos na pontuação. Então, por que o bebê ganha uma pontuação? Esse Apgar, pessoal, né, ele vai me falar justamente qual que é a morbimortalidade imediata desse bebê. Então, esse bebê está correndo algum risco? Esse bebê precisa de uma intervenção imediata em relação aos cuidados, por exemplo, de medicina pediátrica? Precisa que faça uma aspiração mais forte? O que está acontecendo com esse bebê? Então, varia de 1 a 2, né? Antigamente era de 1 a 3, né? Então, convencionou-se agora de 0 a 2. Antigamente é bem antigamente, tá, pessoal? Estou falando de, 2009. Estou falando de 72. Era de 1 a 3. Então, se eu tenho frequência cardíaca ausente, né? Um esforço respiratório ausente, tônus muscular flácido, irritabilidade reflexa nenhuma e azul ou pálido, eu estou diante de quê? Isso lembra alguma coisa para vocês? Como que é a pergunta, professor? Olha só, eu tenho uma frequência cardíaca ausente, zero esforço respiratório, tônus muscular flácido, ou seja, o bebê está molenga, não tenho resposta reflexa nenhuma, ou seja, ele não se irrita com nada, não chora, e ele está azul ou está pálido. O que a gente está presenciando aqui com esse bebê? Ele tá morto? Tá sem vida? Não necessariamente, mas ele pode estar em... Como? Ele pode estar... Lembra da escala de Glasgow? Uhum. Quando eu tinha... Está inconsciente, tem uma pontuação muito baixa, pessoal. Olha só, a pontuação super baixa. Essa pontuação é os primeiros 5 minutos e os outros... Isso, 5, 10 e 15. Você falou que vai de 1 a 2 só? De 1 a 2, a pontuação, isso. Eu não sei assim, que eu vou... A das meninas deu de até 9.
Não. Ele vai ganhar de 0 a 2 é o score. Mas ele vai ganhar em cada tá. uma. Entendeu? Então, se ele ganhou frequência cardíaca, ele ganha 2. Se ele tem esforço respiratório, ele Você ganha faz a 2. soma, entendi. Isso, a soma, isso. Igual a escala de Glasgow. Agora eu compreendi. Isso. Tá bom? Entendi. A gente vai fazer uma anamnese e vai, Vai somando. pontuando cada situação. Exato. Então, se ele tá com tônus muscular flácido, mas ele tá rosa e completamente rosado, então ele já ganhou aqui, ó. O que ele só ganhou 0, por exemplo, aqui, né? O resto ele ganhou tudo mais. Né? Então ele, sei lá, vai ganhar 6. Então, já tá muito bom. Né? O que eu preciso? Por que ele tá molenga? Preciso saber por que ele tá molenga. Então, aqui no primeiro, ó, eu posso estar diante de uma parada cardiorrespiratória neonatal. Né? Tá com tudo ausente. O bebê pode ter nascido morto? Pode. Tá. Complicações no parto. Um parto mal planejado, mal executado, atrasado. Né? Oi? Nascido depois do tempo, né? Nascido depois do tempo é super comum, né? Ou então alguma normalidade cerebral não detectada. Eu nasci toda roxa porque eu nasci depois do tempo. Eu acho que a Amanda não nasceu. Nasceu. Ela tava com uma voltinha no pescoço, diz a Amanda. Mas sem problemas até hoje, né? Sim. Então, aí, ó. E aí eu vou somando a pontuação. Então, se ele tiver com uma frequência cardíaca abaixo de 100, se tá lento ou irregular o esforço respiratório. Então, isso aqui é o Apgar. Então, o Apgar, né? Ele vai justamente de 0 a 10. O score, né? O padrão é de 0 a 2. Então, de acordo com cada um, eu vou somando os scores e aí eu ganho uma nota justamente. O que eu preciso fazer para esse bebê? Por quê? A gente normatiza toda a intervenção. Então, se ele ganhar 5, eu tenho que fazer tais intervenções. Se ele ganhar 8, eu faço tais intervenções. Se ele ganhar 10, eu faço 0 intervenções. Tudo bem? Isso aqui? Dúvidas sobre o Apgar? Beleza. Então, faço colírio. O colírio não se faz sempre, certo? Por quê? Quando que eu não faço o colírio? Não necessariamente preciso fazer o colírio. O bem, por exemplo, não precisou de colírio. Veja aqui no slide. Para que serve? Para prevenção de oftalmia gonocócica. Gonocócica. Isso parece o quê? Cócica. Qual outra palavra que vocês conhecem que começa com gono? Gonorreia? Gonorreia. Tá? Oftalmia. O que é oftalmia? É uma doença do Olho. olho. Por isso que você põe o colírio no olho. Então, se eu tiver o meningococo, né? E essa mãe tiver na vagina, então, né? Eu preciso colocar o colírio. Quando que eu não preciso colocar o colírio? Quando não apresenta nada disso? Nenhuma secreção? Quando, olha só, é para prevenção. Por quê? O bebê teve contato com a vagina da mãe. Tudo bem? Quando é que eu não preciso desse colírio? Quando ele nasce de cesárea. Quando nasce de cesárea. Então, o bem não precisou de colírio, certo? Tem local que faz? Tem. Vai saber por quê. Enfim, né? Prevenção é prevenção. O colírio, ele não é super caro, né? O nitrato de prata é super baratinho. Mas
também é recurso. Então, cada instituição acaba adotando o seu. Identificar na sala de parto, o bebê saiu, né, da mãe, as duas pulseirinhas têm que estar prontas. Até porque duas? Por que duas? Porque uma é pra mãe e outra pro bebê? Não, as duas são para o bebê. Ele sempre perde uma. Ah, Ele pode perder peso muito rápido, né? Ele pode desinchar muito rápido e uma das pulseirinhas pode soltar, beleza? Vai administrar vitamina K, né? Quando ele passa ali, ele vai para o quarto, depois desce, e aí faz a vitamina K e a vacina. Essa vitamina K é justamente para prevenir hemorragias, né? Não sei se vocês lembram. A vitamina K, ela entra na cascata de coagulação, né? Então, qual que é o local mais comum de sangramento no recém-nascido que precisa tomar super cuidado? Vou dar uma dica, tem que limpar com álcool 70 e depois cai, depois de um tempo cai. Coto umbilical. Do coto umbilical. umbigo. Isso, no imbigo. Então, o imbigo, né, justamente para ele não ter hemorragia, é aplicada a vitamina K ali. Então, primeiro banho do recém-nascido, quando é feito? Quando ele nasce, Quando ele nasce. Bem no dia que ele nasce? a hora que ele sai da barriga da mamãe, ele fica um pouquinho, daí a gente já dá banho. Não precisa, tá? Precisa, pronto. Oi? Precisa, sim. Não precisa. Sabe por quê? Sabe por que que não precisa? Vocês já viram que o bebê nasce com uma proteção chamada vernix? Né? Às vezes fica até verde do lado de fora do bebê, assim. Ah, Então, aquele vernix, ele é protetor, certo? Então, se você remove ele muito cedo, você pode prejudicar o amadurecimento da pele do bebê. Então, o ideal é deixar esse vernix ser absorvido durante um dia, pelo menos, né? Um dia, hoje em dia, é padrão, certo? E depois você lavar o excesso, porque depois de um dia ele já absorveu bastante do vernix. E aí você pode dar o banho no bebê e vai tirando o excesso. Não sai fácil, tá bom? Quem já deu banho em bebê sabe que o negócio gruda, o bem tá tirando o vernix até agora. Cada hora a gente perde um pedacinho de vernix. Na axila fica bastante preso também. Tá? Então a gente vai precisar de algodão, cotonete, sabonete, gaze, toalha, fralda, luva e vai fazer sempre na água morna. Qual que é a temperatura dessa água? Não tem o termômetro. Tem que colocar a mão, viu? pulso, aqui, ó, eu coloco o pulso, a parte mais delicada do meu pulso e coloco na água para saber. Muito bem. Se você for uma estivadora, por exemplo, trabalhar na roça, você não vai ter muitas partes sensíveis, né? Mas geralmente, né, o cotovelo, o punho são locais mais sensíveis. Vini, só deixa eu colocar uma coisa aqui. Uhum. Voltando lá no que você falou. Né? Eu tenho que acreditar no que o médico falou e tal. Mas a minha filha nasceu sem um buraco do ânus. Uhum. O intestino dela não chegou até o final. E daí? O cara só observou. E eu fiquei 2 dias sem ver isso. Eu fiz cesárea, ela estava amamentando, ela mamava. E ela mamou. E ela acumulou fezes no intestino. Uhum. E ela não evacuou. Ela ia morrer com isso. Uma infecção hospitalar. Uma infecção não hospitalar, uma infecção generalizada dentro dela. E o médico não ia perceber isso. Só que a minha filha ficou 2 dias sem mamar. A minha sorte, porque eu não observei, porque eu tinha feito cesárea, eu estava ali convalescente, enfim. E as enfermeiras falando que eu não precisava levantar da cama para fazer nada. E eu estava confiando nelas. E daí? Como que fica isso? Na verdade, foi uma série de erros que ocorreram. Primeiro, Sil. Muitas, exatamente. Né? Então, assim, quem que tinha que estar junto no momento do seu parto? Tinha alguém junto com você? Não, porque foi
16 anos atrás, e a gente tinha que pagar para alguém estar junto, assistindo, e a gente não tinha condições financeiras, então ninguém estava junto assistindo. Tá. Sempre é direito, né? E hoje em dia eles acabam pedindo o máximo possível para alguém estar junto durante o parto, não importa se é cesárea ou não, tá? Mas antes estava, mas antes não era. Por isso que as coisas mudaram, por isso que é a questão da humanização. Por quê? Isso. Quando tem um acompanhante, esse acompanhante vai acompanhar, né? Vai pegar o bebê junto e vai levar para o bercinho, né? O primeiro berço, onde o pediatra, que está junto com o acompanhante e está acompanhando, né, a criança, vai verificar olhos, orelha, vai verificar nuca, vai verificar as costas, vai verificar o bumbum, se tem o buraquinho, vai verificar as bolinhas, né, os testículos do bebê, se for menino, vai verificar a abertura do ósseo, ou então do ímen na menina, né, se ele tem, como que ele é esse ímen, né, se tem a formação da vagina, dos pés, das mãos, número de dedos, tudo isso é feito no momento que sai, né, que ele vai ser encaminhado para o berçário. Então, essa parte, ela é humanização. Ela tem que ser feita. Por quê? Justamente porque você não tem como detectar um erro, né, de um profissional que não se dispôs a fazer isso. Então, o nosso pediatra, nossa, ele foi muito maravilhoso, ele me mostrou tudo, que tinha tudo, né? A gente olhou de novo, claro. Mas hoje em dia é super necessário isso, né? E ainda mais quando a gente fala que uma pessoa que teve cesárea não pode fazer nada. Não é assim. Ela tem que fazer, justamente o contrário, né? Eu me senti tanto que eu fiquei assim, eu fiquei um mês, eu fui na consulta, na primeira consulta no cirurgião que fez a cirurgia dela, 29 dias depois, e eu não tinha tirado os pontos da minha cesárea. Nossa. Mas eu sou demais. E ficou tudo bem com a minha cesárea. Muito bom. Vamos fazer outra. Faz outra cesárea agora. Vai ter uma experiência melhor. Tudo bem. Bom, esse banho inicial, pessoal, né? Ele vai ser justamente com a aguinha morna. Você vai colocar uma parte delicada sua para verificar a temperatura adequada. E geralmente ele, né, hoje em dia ele é muito dado pelo acompanhante. Em alguns locais mais humanizados é feita no próprio berço, né? O berço Tem uns também é uma banheira. prof? Tem uns termômetros ali que você coloca igual de temperatura da febre, você coloca para saber a temperatura da água, né? O do bem é um sapinho, é super bonitinho. Ah, que amor! Mas mas é assim, é relativo, né? Porque assim, num dia muito quente, a água vai estar, por exemplo, a 40 graus, mas você vai achar muito quente porque você está com calor. Então você vai querer diminuir a temperatura, né? Então o termômetro é bom e é ruim ao mesmo tempo. Mas é bom para ter, para não queimar a pele do bebê. Né? Então, deixa eu abrir o vídeo de banho aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui agora? Coloca mais foto aí no grupo, tá? Coloco. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Eu só tô escutando. Não sei mexer nesse negócio, tô com medo de vocês ver minha cara. Que dó, velho. Peraí que eu não sei mexer aqui, Vini, e daí eu fico perdido. Oh, meu Deus. Idosos com problema com a tecnologia. Mas eu sei que no lugar... Oi. Não precisa avisar mais do tempo? Eu vou recomeçar porque o vídeo tem quase 15 minutos. Olha isso. Deixa eu ver. Eu tô colocando a câmera para a parede do apartamento aqui, ó, no coisa. Já volto, peraí.